Questão 39 da lista 1.3, equilíbrio químico. Questão teórica. Então vamos lá fazer a leitura. Em uma das etapas da fabricação do ácido sulfúrico ocorre a reação. Então ele dá a reação aqui do SO2 mais meio mol de oxigênio, de gás oxigênio, formando o SO3. Sabe-se que a constante de equilíbrio da reação diminui com o aumento da temperatura e que essa etapa do processo ocorre em recipiente fechado. Conclui-se que a reação anterior, então ele quer saber alguma coisa sobre essa reação anterior. E a informação importante que foi dada sobre essa reação é que a constante de equilíbrio, ela diminui com o aumento da temperatura. Então vamos pensar nisso aqui. Se a constante de equilíbrio ela diminui quando eu aumento a temperatura, significa dizer que ela não é favorecida, certo? O aumento da temperatura não favorece essa reação. Então, se essa reação ela não é favorecida pelo aumento da temperatura, então, obviamente, ela é favorecida pelo contrário, pela diminuição da temperatura. Logo, isso aqui se trata de uma reação exotérmica. Como assim exotérmica? Pense, se a reação for exo, ela quer ser favorecida, ela vai ser favorecida quando a temperatura diminuir e não quando a temperatura aumenta. Então, se a reação é favorecida, significa dizer que mais produto eu tenho e, portanto, maior será o meu K, ok? Quanto maior o K, mais favorecida é a reação. Quanto menor o K, menos favorecida é a reação. Então, a constante de equilíbrio, se ela diminui com o aumento da temperatura, significa dizer que ela não está sendo favorecida pelo aumento da temperatura. Logo, ela é uma reação exotérmica. Bom, então, vamos observar, essa é a única informação que a questão nos deu. Então, vamos observar qual alternativa, já que ele disse que conclui-se, qual das alternativas fala alguma coisa a esse respeito. É favorecida pelo aumento do volume do recipiente? Vamos lá. O volume do recipiente, ele não tem, já que o recipiente é fechado, e vamos considerar que ele seja indeformável, o volume do recipiente tem a ver com a quantidade de gás, Até pode ser, sim, porque vamos pensar o seguinte. Se a reação for favorecida, significa dizer que ela é deslocada no sentido dos produtos, ok? Se a reação não é favorecida, como é esse caso, ela vai ser deslocada no sentido de permanecer como reagentes, e não de formar produto. Então, isso aqui não acontece. Esse sentido aqui, ele não acontece. Então, eu tenho aqui, uma molécula de gás. Aqui eu tenho meia. Então, 1 mais meia, 1,5. E aqui eu só tenho uma molécula gasosa. Então, eu tenho mais gás nos reagentes do que nos produtos. Então, vamos ler novamente. Então, conclui-se que ela é favorecida pelo aumento do volume. Então, essa reação ela é favorecida quando eu aumento o volume? Não. Quando eu tiver um maior número de mols e, portanto, um maior volume, a reação não acontece. Ela não é favorecida. Ok? Item está errado. Letra B. Ela é desfavorecida pelo aumento da pressão total exercida sobre o sistema. Vamos lá. Na letra B, ela é desfavorecida quando eu aumento a pressão. Então, vamos olhar. Se eu aumentar a pressão, já que é o que ele coloca aqui, se eu vou aumentar a pressão, eu vou favorecer aonde eu tenha menos mols. E onde é que eu tenho menos mols? Nos produtos. Observe que aqui é 1. Então, no produto eu só tenho 1. Nos reagentes eu tenho 1 mais meio, 1,5. Então, se eu aumento a minha pressão, eu vou favorecer o sentido de produto. Então, essa reação seria favorecida nesse sentido, no sentido de formação de produto.
e ele diz que ela é desfavorecida. Então está errado. Ok? Letra C é exotérmica. Então a gente já tinha feito essa conclusão. Sim, isso é verdadeiro. Então letra C. E aí vamos fazer a leitura dos outros itens para a gente compreender. Não é afetada pelo aumento parcial de SO3? Sim. Quer dizer, isso aqui está errado, né? Porque, veja, se eu aumento a pressão parcial do SO3, ou seja, se eu tenho uma quantidade a mais de SO3, vocês vão lembrar que quanto maior a concentração, né, eu vou deslocar no sentido contrário. Se eu tenho mais produto, eu desloco no sentido dos reagentes. Se eu tenho mais reagente, eu desloco no sentido dos produtos. Sempre no sentido contrário. Então, ó, não é afetada pelo aumento da pressão parcial do N do SO3. Então, se eu aumento a pressão parcial do SO3, se eu aumento a quantidade de SO3, já que ele é um gás, né, e gás tem pressão, para mim aumentar a pressão, eu preciso aumentar a quantidade do gás. Então, para que aumente a quantidade de gás, aumente a pressão do gás, então, esse sistema ele é deslocado nesse sentido. No sentido contrário à formação de SO3. Então, ele é afetado, sim. E letra E, tem seu rendimento de equilíbrio que é estabelecido em presença de um catalisador. Não, porque como a gente já viu, o rendimento de uma reação, ele não interfere, quer dizer, o catalisador ele não interfere no equilíbrio, ele apenas acelera. Então ele não estabiliza, ele não estabelece um equilíbrio, ele não é o causador de um estabelecimento de equilíbrio, certo? Ele apenas acelera você chegar no equilíbrio. Então também não é esse item.